Abrimos o nosso aulão de questões de aspectos constitucionais de administração pública e servidores públicos com a questão de número 1. Duvido você adivinhar sobre o que a questão número 1 fala. Um dos assuntos mais cobrados em prova. Olha aqui, ó, estabilidade. Vamos lá? A questão número 1 diz assim, prova do SESP 2019. De acordo com as disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos, o servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de, letra A, procedimento de avaliação periódica de desempenho previsto em lei complementar. B. Sentença judicial confirmada em segunda instância, ainda que pendente de recurso. C. Instauração de inquérito civil contra ele perante o Ministério Público. D. Condenação em processo disciplinar no qual se observe o princípio da verdade sabida. Letra E. Excesso de despesas do poder público sem direito à indenização. E aí, em qual dessas hipóteses aqui o servidor público estável poderá perder o cargo? Você acertou a questão de número 1, se marcou como resposta a letra A. Fala da avaliação periódica de desempenho. Vamos revisar aqui rapidamente sobre estabilidade? Bom, primeiro detalhe. Onde é que existe previsão constitucional sobre a estabilidade? Está aqui, ó, na Constituição Federal, no artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parou. O artigo 41 traz para a gente quais são os requisitos necessários para que haja a aquisição da estabilidade. Veja que o primeiro requisito necessário, ele já fala aqui, ó, você precisa ser aprovado em concurso público. Concurso público que, claro, deve ser de provas ou provas e títulos. Lembra que a gente não faz concurso público apenas de títulos. Ou o concurso público é só de provas, ou ele é de provas e títulos. Legal? Segundo, você tem que ser nomeado para cargo de provimento o quê? Efetivo, ok? Lembre-se que nem todo concurso público é para cargo efetivo. Cuidado, existe concurso público também para emprego público. E o empregado público não adquire estabilidade por quê? Porque ele é regido pela CLT. Aqui não. Aqui eu estou falando de servidor estatutário. Aquele que é nomeado para ocupar cargo efetivo. Portanto, diferentemente do empregado público, esse tem, atendidos os requisitos constitucionais, aí sim, a prerrogativa, a possibilidade de aquisição da estabilidade. Então, primeiro requisito, aprovação em concurso público. Segundo, tem que ser nomeado para cargo de provimento o quê? Efetivo. Terceiro, precisa ter 3 anos de efetivo exercício. Isso é de suma importância. A estabilidade é alcançada após 3 anos de efetivo exercício. Mota, não são 2 anos? Negativo. Não confunda a estabilidade do servidor com a vitaliciedade que o ocupante de cargo vitalício possui, ok? Aliás, a estabilidade para o servidor era, eu disse era, do verbo não é mais, era adquirida após 2 anos. Mas a emenda 19 de 98 modificou isso. Portanto, hoje, a estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Não confunda a estabilidade com a vitaliciedade. Aliás, veja que vitaliciedade, aquela do magistrado, do membro do Ministério Público, essa é adquirida após 2 anos. A estabilidade de quem ocupa cargo efetivo é alcançada após 3 anos. Portanto, ó, 3 anos é de estabilidade. É de estabilidade 3. Não confunda com os 2 anos da vitaliciedade. Então, vitaliciedade 2. 3 anos é de estabilidade. Aliás, até aproveito para mostrar para você aqui. Olha o dedinho do Mota, ó. É de estabilidade 3. V de vitalicidade 2. Essa mão é minha, tá? Eu tirei a foto aqui, essa mão é minha. Pois bem, então é de estabilidade, olha aqui, ó. É de estabilidade 3. V de vitalicidade 2. Joia? Legal, voltei. E mais ainda, tem mais um requisito necessário para aquisição da estabilidade. Além disso aqui tudo que está no caput do 41, olha o que ele fala aqui. É obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Portanto, além dos 3 anos de efetivo exercício, tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Essa avaliação é obrigatória e é feita por uma comissão instituída para essa finalidade. Não é o chefe imediato que chega lá e fala assim, dá estabilidade para ele. Não é assim não. Tem uma comissão que vai fazer a avaliação para saber se o cara tem ou não que adquirir estabilidade. Beleza? Então, essa avaliação de desempenho é importante, a avaliação especial. Então, na verdade, são 4 requisitos necessários para a aquisição da estabilidade. Mota, como é que eu faço para gravar isso? É só lembrar, requisitos para adquirir estabilidade. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, nomeação para cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Lembrou? Legal. Na hora da prova, moleza. Só não adquire estabilidade se for uma
anta tá aqui, ó, A de aprovação em concurso público, N de nomeação para cargo efetivo, T de 3 anos de efetivo exercício e A de avaliação especial de desempenho. A avaliação especial, porque a especial serve para aquisição da estabilidade. Pegou? Especial, estabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um outro tipo de avaliação que é uma das hipóteses de perda de cargo público pelo servidor estável. É a nota, sim, é a avaliação periódica. É uma hipótese de perda de cargo público pelo servidor estável. Aliás, nota, o servidor estável pode perder cargo público? Olha o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 41. O servidor público estável só perderá o cargo. Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, veja, se deve ser transitada em julgado, significa dizer que não cabe mais recurso, ok? Segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Olha isso, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Eu, Mota, sou servidor estável, pratiquei uma falta muito grave, a administração instaurou um PAD, instaurou um processo administrativo disciplinar. Me foi garantida a ampla defesa, ainda assim eu não consegui provar que era inocente. Pelo contrário, todas as evidências, provas mostraram que realmente eu fiz aquilo, que eu pratiquei aquela falta grave. Eu fui então demitido. Veja, o estável pode perder cargo público mediante um PAD em que lhe seja assegurada ampla defesa. E mais, veja aqui, procedimento de avaliação periódica de desempenho. Veja, avaliação periódica é uma hipótese de perda do cargo. É diferente da avaliação especial, que serve para adquirir estabilidade. Pegou? Então, para adquirir estabilidade, avaliação especial. Avaliação periódica é uma forma de perda do cargo. Essa avaliação periódica deve se dar na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, o parágrafo 1º do artigo 41 traz para a gente 3 hipóteses de perda de cargo público pelo estável. Só que o 169 da Constituição traz mais uma situação. Olha isso aqui. Diz lá, ó, o parágrafo 4º do artigo 169, que se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, que é o 3º, aqui existe no 169 a questão que envolve a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se houver por parte do ente, né, se ele exorbita o limite percentual estabelecido com gasto de pessoal na lei de responsabilidade fiscal, vai ter que cortar cabeças. Só que primeiro, está aqui o parágrafo 3º, as primeiras medidas devem ser a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e a segunda medida, exoneração de servidores não estáveis. Tá, Mota, mas o que isso tem a ver com a perda do cargo pelo estável? Olha o que o parágrafo 4º fala. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, esse aqui, não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo. O estável pode perder o cargo por excesso de gastos com o pessoal. Percebeu? Então, está acima do limite estabelecido da lei de responsabilidade fiscal. Opa, pode haver o quê? Corte de cabeça. Então, esse parágrafo 4º do artigo 169 seria uma 4ª hipótese de perda de cargo pelo servidor estável. Aliás, o parágrafo 5º diz ainda que, havendo essa perda de cargo por excesso de despesas com o pessoal, que o servidor fará jus à indenização. E essa indenização será calculada de que forma? 1 mês de remuneração por ano de efetivo, por ano de serviço. Então, se ele tem X anos de serviço, vai pegar esse X e multiplicar pelo mês de remuneração dele, ele vai receber isso como indenização. E o cargo objeto, diz o parágrafo 6º, o cargo objeto dessa redução, ele vai ser considerado extinto e é vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então, durante esse período, não pode haver criação de cargo, emprego ou função que tenha atribuições iguais ou semelhantes a esse que está sendo extinto. Legal? Então, existem 4 situações de perda de cargo público pelo estável. Olha aqui. Primeiro, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Segundo, o excesso de despesas com o pessoal, esse está no 169. Terceiro, sentença judicial transitada em julgado. E a última aqui, a avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Ora, só não adquire estabilidade se for uma anta. Agora, se adquire estabilidade e perde o cargo, aí a consciência pesa. A consciência pesa. E pesa mesmo. Olha o tamanho aqui, o gravetinho aqui, a formiguinha levantando feliz da vida aqui de frente para o sol. Ok? Então, hipóteses de perda de cargo público pelo Estado. Bom,
Após tratarmos disso aqui, vamos dar uma paquerada na questão. Olha o que ele trouxe pra gente. Ele está dizendo qual a hipótese aqui em que o servidor público estável pode perder o cargo. Veja, letra A, procedimento de avaliação periódica de desempenho previsto em lei complementar. Opa, já temos a resposta. Na verdade, eu acho que a redação deveria ser na forma de lei complementar, porque essa lei complementar até hoje não foi editada. Então, aqui ele botou previsto em lei complementar, deu como gabarito, tudo bem, mas a redação podia estar um pouco melhor. Letra B, sentença judicial confirmada em segunda instância, ainda que pendente de recurso, não. Sentença judicial transitada em julgado. C, instauração de inquérito civil contra ele perante o Ministério Público. Peraí, instaurar inquérito já é motivo para o estável perder o cargo? Claro que não. Até porque ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença condenatória, né? Princípio da presunção de inocência. Instaurar um inquérito não significa dizer que o cara já tenha que ter a perda do cargo. D, condenação em processo disciplinar no qual se observe o princípio da verdade sabida. Essa verdade sabida aqui, ela não é admitida no direito disciplinar brasileiro. Imagina só, eu, Mota, sou autoridade competente para punir alguém. Aí eu passo e presencio o fato. A minha pergunta é, o fato de presenciar o fato me dá o direito de demitir a pessoa, de aplicar uma penalidade sem instaurar um processo? Sem pelo menos abrir uma sindicância para o cara poder alegar alguma coisa? Sem pelo menos apurar os fatos? Ei, olha só, eu sou competente para aplicar penalidade nesse caso. Como eu presenciei o fato, então não precisa nem de processo. Nada que tiver escrito lá vai me convencer, então você já está punido. Não! Essa verdade sabida, sabida por quê? Porque a autoridade competente conhece do fato ali presencialmente, ao vivo. E aí? Essa verdade sabida, ela não viola a ampla defesa e o contraditório? Ela não me tira a possibilidade de me defender? Aquilo que o cara está vendo não pode ser um equívoco? Pode ser. Então, não cabe aplicação de penalidade em processo disciplinar com base no princípio da verdade sabida. E letra E, o excesso de despesas do poder público. Mota, mas essa letra E não é uma possibilidade? É. Mas olha o que ele fala, sem direito à indenização. Peraí, faz ou não faz jus à indenização conforme o parágrafo 5º do 169? Faz. Um mês de remuneração multiplicado por quantos anos ele tem de serviço público. Chegamos então à conclusão de que a resposta da nossa questão de número 1 é a letra A de alegria.